Nós vamos falar de casuística ufológica, e dividido em 3 partes essa apresentação, e infelizmente eu vou frustrar um pouquinho a expectativa, porque eu não vou tratar muito de caso a caso, né? Eu vou tentar fazer aqui, apresentar a casuística, o tema casuística ufológica, sinais de uma interação muito complexa, em 3 aspectos, basicamente 2. O instrumental cognitivo do investigador de campo aplicado ao estudo de caso, que é uma contribuição do Roberto Cardoso de Oliveira, um antropólogo, e eu vou tentar responder a pergunta de como a informação UFO e os casos ou relatos revelam experiências impactantes. Certo? Como isso ocorre na experiência pessoal, na experiência do pesquisador, como isso ocorre pela primeira vez para um leigo, e como nós, de alguma forma, vamos nos tornar pesquisadores ao mesmo tempo, né, que somos testemunhas dessa experiência. De tal forma que a experiência UFO, como um processo de observação participante, ela é para o agente sob impacto, né? Mas ela é também observação participante para o pesquisador, que, na medida em que ele continua o processo de busca dele, ao longo da vida, nós, por exemplo, todos que estamos aqui de alguma forma, fomos impactados pela experiência UFO, e continuamos fazendo um processo de pesquisa, de busca de respostas, portanto, fazendo um processo de observação participante, conceito também vindo da antropologia, das ciências sociais. Roberto Cardoso de Oliveira, já falecido em 2006, ele escreve um trabalho do antropólogo, em que tem um capítulo de pouco mais de 10 páginas, em que ele fala desse processo, né, do trabalho do antropólogo, mas de 3 etapas interessantes, que é a etapa do olhar, do ouvir e do escrever, na prática de pesquisa de campo, da antropologia e das ciências sociais. E eu estou trazendo isso para o nosso campo. Então, ele vai dizer, se o olhar etnográfico ou sociográfico, tanto quanto o ouvir, cumpre sua função básica na pesquisa empírica, é o escrever, particularmente no gabinete, que surge como um momento mais fecundo da interpretação. E é por meio dele, quando se textualiza a realidade sociocultural, que o pensamento se revela em sua plena criatividade. Ele vai dizer também que não é qualquer olhar, nem qualquer ouvir, mas são olhar e ouvir disciplinados, a saber, disciplinados pela disciplina, que se realiza a percepção da realidade. E será no escrever que o nosso pensamento se exercitará de forma mais cabal, como produtor de um discurso que seja tão criativo quanto o próprio das ciências voltadas à construção da teoria social. Ou seja, o olhar, o ouvir, nos permite perceber na pesquisa de campo, quando vamos a campo procurar
temos notícia de um relato e nos dispomos a fazer aquele levantamento, né, além de toda a parafernália que costumamos levar, máquina fotográfica, filmadora, gravador e tudo mais, nós temos que ter o nosso olhar treinado, disciplinado. Né? Qualquer um tem o seu olhar disciplinado. Seja disciplinado pela sua prática, seja disciplinado pelo conjunto de leituras que fez, seja disciplinado pela formação acadêmica que tem. E se nós observarmos entre nós aqui, cada um de nós tem o olhar disciplinado de uma maneira, portanto. E, portanto, também estamos sujeitos a olhar com ferramentas dessa formação. O olhar, o ouvir e o escrever, então, são atos cognitivos, são etapas que vai da investigação empírica à construção do texto final da pesquisa. É interessante a gente considerar esse olhar e esse ouvir, que parece simples, ferramentas muito simples, né? Atos muito simples. Mas ele faz essa ênfase como professor de doutorado que foi, né, trazendo isso para o âmbito acadêmico, por saber da utilidade que tem o olhar na pesquisa social. Então, quando o pesquisador vai a campo e observa, por exemplo, uma maloca e compara com as malocas, isso falando em termos de visitação numa maloca de hoje, ele compara com uma antiga, ele vai perceber diferenças significativas. Por um processo de comparação, ele vai trazer elementos de alteração cultural na prática de construção daquela maloca, por exemplo. Então, esse olhar ele está disciplinado por um conhecimento anterior, um conhecimento que a disciplina possibilitou a ele, que as pesquisas feitas anteriormente possibilitaram a ele, né, ter no seu olhar, no teu conjunto de informações da sua formação, e que faz com que ele chegue até esse momento, né, esse momento atual, comparando esses elementos e trazendo para a realidade uma nova informação. É interessante que no passado da antropologia também se chamava o informante como alguém dentro de uma perspectiva de isenção, né, da ciência, como se a ciência pudesse ter uma isenção. Desculpa aí, pessoal, só um minutinho. Sim, voltando, desculpa. Uma neutralidade, né? É importante a gente lembrar aqui, quando se fala de informante, trouxe esse aspecto, para a gente lembrar que não existe a neutralidade da ciência. Hilton Japiaçu já nos mostra isso, desde o mito da neutralidade científica, em que o termo informante ou interlocutor. A ideia do informante é uma ideia usada no passado, quando se pensava na ciência como uma prática neutra, né? Onde havia que ter um distanciamento do informante. E as pessoas não tinham, o pesquisador não tinha esse direito, vamos dizer assim, de interagir muito proximamente com o seu pesquisado. Ele era tratado como um objeto de pesquisa e tinha que ser preservado, né? Hoje nós já temos uma perspectiva diferente, em que o informante é muito mais um interlocutor, uma pessoa com quem você tem laços, com quem você interage, né? Mais, né? Com uma possibilidade maior de você viver ou procurar alcançar aquilo que ele viveu. E isso, para nós, é muito mais significativo. Por quê? Porque nós, além de nós estarmos lidando com uma pessoa que nós, a maioria de nós, pelo menos, eu vou dizer assim, me arriscar a dizer assim, né?
porque penso que quem se envolve com a ufologia, em algum momento se sensibilizou com essa questão, por experiência ou por acesso à informação. Porque já vi muitas pessoas que tiveram acesso à informação e se impactaram, e nunca viram um OVNI. Mas já vi também pessoas que tiveram um envolvimento com a ufologia, como eu, por exemplo, como muitos de vocês aqui podem dizer, que a partir de de uma determinada experiência, passaram a investigar o assunto. Se envolveram, portanto, a partir da experiência. Mas há muitos casos em que a informação foi suficiente. Vou lembrar aqui uma pessoa que ficou bastante conhecida durante muito tempo, que foi o editor da revista UFO, por exemplo, que não tinha experiência de avistamento com UFO durante muito tempo, depois de escrever muitas revistas UFO. Nunca tinha visto um OVNI. E assim são muitas pessoas que se envolvem, né? Então, mas veja, é só para dizer que essa coisa do mito da neutralidade científica é uma coisa que já é bastante questionada e a gente precisa, e é muito útil, é preciso observar isso na nossa prática de pesquisa de campo, de tornar o informante um interlocutor, para que a pesquisa seja acompanhada, mesmo porque nós temos como pesquisadores o compromisso de acompanhar, dar suporte ao testemunho, à testemunha, né? Porque, às vezes, o impacto é realmente muito forte. E daí, a observação participante ser uma constante na vida das pessoas que seguem a pesquisa, a partir da experiência, a partir do impacto. Eu quero dizer, agora, nessa segunda parte, como isso acontece. Uma outra observação interessante é que, em qualquer disciplina, qualquer que seja a disciplina de sua formação, né, ela é quem vai lhe apresentar o esquema conceitual com o qual você vai ver a realidade. E se o olhar possui uma significação específica para um cientista social, o ouvir também o tem. Uma coisa muito importante também para a pesquisa de campo, que a gente, dentro dessa questão do olhar, ouvir, né, principalmente, porque são essas duas etapas que Roberto Cardoso vai dizer que são responsáveis pela percepção da realidade. Só depois que você percebe a realidade, você tem uma ideia mais completa, você vai escrever. Antes disso, são notas, rascunhos e tudo mais que você vai fazer. Então, o olhar do pesquisador, né? Se o olhar possui uma significação, o ouvir também o tem. Eu preciso ouvir mais do que falar. Vi várias entrevistas em que muitos pesquisadores, em que o pesquisador enche de perguntas, especialmente hoje, quando a gente tem tantos youtubers fazendo entrevistas, como se fossem pesquisa, e a gente observa que há uma quantidade, uma avalanche de pesquisas, aliás, de perguntas, e às vezes a pessoa não responde o necessário. A testemunha não vai no detalhe, porque ela não tem a oportunidade de relatar livremente tudo o que lhe aconteceu, tudo o que ela entende que aconteceu, aquilo que ela lembra. Então, nosso trabalho aqui para fazer com que essas duas ferramentas, o olhar disciplinado, o ouvir disciplinado, realmente se mostrem toda a sua potencialidade, né? Para o ouvir na entrevista inicial, é importante que nós sejamos apenas estimuladores da fala da testemunha. Que a gente apenas pergunte com pequenas intervenções. E aí? E sobre isso? Fale um pouco mais sobre esse aspecto. Sempre no sentido de fazer com que a testemunha lembre, né, com mais detalhes sobre um aspecto ou outro.
E é interessante que o nosso esquema conceitual, seja você um engenheiro, um cientista social, o que for, um médico, nosso esquema conceitual é que vai dar para nós, né, esse insight para fazer as perguntas, para olhar no lugar certo no momento da entrevista, né? E isso caracterizará aqui, podemos perceber isso, né, a interdisciplinaridade da temática. O quanto cada um de nós, independente de qual seja a nossa disciplina formadora, vamos ser influenciados pelas ferramentas que nós trazemos conosco a partir da nossa formação. Então, olhar e ouvir. E ao escrever, principalmente, a gente vai disciplinar o nosso pensamento, né, a partir desses conceitos, né, a partir dessa disciplina formadora, né, e aí eu lembro o quanto é importante nós compartilharmos com outros colegas de formação diferente, né, casos, ou seja, fazer pesquisas em conjunto com colegas que sejam de áreas diferentes. A gente se enriquece e sempre há uma contribuição a mais. Recentemente, fazendo um levantamento na Fazenda Descanso, o Henrico Lia, que foi um parceiro nosso lá e faz parte do nosso grupo, com muita honra para todos nós, ele fez uma intervenção sobre um fenômeno pisoelétrico que eu jamais poderia fazer, porque na minha área eu não tenho esse conhecimento. E ele trouxe, então, essa complementação para o nosso relatório da Fazenda Descanso, lá em Vila Propício, que eu vou indicar aqui ao final, porém talvez não consiga ir aos detalhes desse caso. Né? Mas, então, qual é o sentido da experiência UFO para quem viveu? Essa preocupação é uma preocupação do pesquisador, com certeza, né? Nós queremos saber qual o sentido daquela experiência. Na medida que a gente vai fazendo a entrevista, a gente vai alcançando esse sentido. E nós também temos que alcançar, precisamos disso para fazer um relatório final e para dar conta do nosso ofício, vamos dizer assim, né? De qual a significação para nós pesquisadores. Nesse sentido, nós temos que fazer uma consideração importante, que é levar em conta, no caso da antropologia, seria levar em conta o modelo nativo. Para nós que estamos pesquisando pessoas do meio urbano, que não são do grupo indígena, não faz parte de um grupo diferente, exótico da sociedade, né, nós vamos considerar a cultura da pessoa que está que está relatando, que está fazendo o seu relato de experiência. E é nesse sentido que é muito importante a gente ouvir, e é muito importante a gente lembrar que também faz parte da pesquisa, né, os vínculos sociais da testemunha. De onde vem ela? Por onde passou ela? Qual é a disciplina formadora dessa pessoa? Qual é a religião? Quais são os vínculos institucionais pelos quais essa pessoa passou e que certamente contribuiu para a sua formação? Porque ela revelará isso de alguma forma, mas se você não tiver isso claro no seu levantamento, depois você terá dificuldade de fazer os vínculos na interpretação. Então, eu diria que antes de entrar, já entrando também, né, na segunda parte dessa apresentação, que é o como isso acontece, eu gostaria de lembrar que o conjunto da informação, não vou tratar aqui os casos, somente a questão de casos de 0 a 5º grau. Não, para esse fim, para o fim desse entendimento da noção de impacto da informação,
de alteração dos referenciais, vamos entender que a informação, ela surge, aliás, a informação, toda ela é importante. A informação que causa impacto é tanto a informação jornalística, quanto uma informação mais especializada, quanto um testemunho, né? Depoimentos verbais de testemunho, quanto os contatos de 0 a 5º grau. Então, todas elas, as mudanças de referenciais se dão em sentido ascendente, e aqui eu coloquei de 1 a 9, porque eu listei 9, eu poderia colocar mais informações aqui, né, e fazer essa pirâmide ainda maior. Mas o que eu quero dizer com isso? É que os referenciais, a mudança de referenciais se dá em sentido ascendente, a partir das informações mais básicas, né? Em função da intensidade do impacto da informação e da predisposição cultural do indivíduo. Então, todas aquelas instituições pelas quais passou o indivíduo, todas aquelas instituições que possibilitou um modelo tradicional para o indivíduo, que possibilitou ele viver até aquele momento, né? Todas aquelas instituições são importantes e possibilitou ao testemunho, né, ao informante, ou ao nosso interlocutor, na pesquisa de campo, um impacto em algum nível. Né? Pode ter, né? Vamos dizer assim, pode ter impactado o indivíduo em algum nível. Então, todas essas informações, já vi pessoas que leem muito a respeito, mas nunca viu nada. Né? Mas já vi pessoas também que teve contatos de luzinhas distantes e se impacta com aquilo, se estranha muito aquilo e acha que tem coisa ali e tal. E os referenciais da pessoa, na medida em que ela é impactada, começam a sofrer alterações. E veja que nessa pirâmide nós temos o contato de 5º grau, objeto do estudo, inclusive, predominantemente da Lasso, né? Os contactados de 5º grau, como aqueles que causam impacto, de uma certa forma, causam impacto direto, portanto, considerando aqui informações primárias mais valiosas, causam impacto em um número menor de pessoas. Ou seja, não é todo mundo que tem acesso à informação jornalística, por exemplo, que também tem contato de 5º grau. Quem tem contato de 5º grau é uma minoria. Essa minoria está lá no topo da pirâmide, são os mais impactados pela experiência UFO. Né? Dessa maneira, da maneira como a gente entende a classificação de contato de 5º grau. Né? Aquele que a pessoa é levada a bordo de uma nave, ou é levada até um outro planeta e tal, e volta com um modelo totalmente alterado, com mensagens, né? Com uma narrativa fantástica, escreve livros, forma grupo e tudo mais. Então, há um gradiente enorme na informação UFO, que vai da informação mais básica aos contatos de 5º grau. E estas informações impactam os indivíduos de maneira diferenciada. Eu vou usar um conceito, o conceito de rito de passagem, por analogia. É um conceito de Wangenepp e Victor Turner. Eu vou usá-los por analogia para tentar mostrar que existe um rito de passagem na experiência UFO, a partir da experiência UFO. Né? Ou seja, o indivíduo está num ambiente social, vivendo com seu modelo tradicional de compreensão da realidade. Tranquilo, sem nenhum impacto na sua vida, sem nada, né, muito grave acontecendo. De repente, ele tem uma experiência UFO. De repente, ele está na banca e lê uma matéria significativa ali que mexe com ele. Mas, de repente, pode ser mesmo um avistamento de uma nave, ou ele pode ser sequestrado. Né? Essa pessoa se torna um agente sob impacto. Né? É que eu estou entendendo aqui, então, como um agente sob impacto da experiência UFO, seja ela de que natureza for. E aí ele entra
em rito de passagem. O rito de passagem, ele tem 3 etapas. O rito de passagem, dentro do modelo convencional, da forma convencional, como é tratado na antropologia, ele tem um processo de separação, margem e agregação, em que, por exemplo, um baile de debutantes, veja que nós estamos falando de coisas do cotidiano, né? De todas as meninas de 15 anos têm baile de debutantes. No primeiro momento, no primeiro estágio, no momento em que ela se separa para o baile. Ela é uma menina que vai se tornar uma mulher, vai sair dali uma moça com um status diferente, né? Ela vai mudar de status nesse processo, nesse rito, a partir desse rito, né? Então ela separa, entra num processo de margem, que é o baile, e depois ela se agrega com outro status à sociedade. O que acontece com a experiência UFO? O indivíduo tem uma primeira experiência, ele tenta contar para alguém, ele percebe que não foi bem recebido, ele foi chamado de louco, não, que isso não existe. Isso era muito comum na década de 80 e 90, hoje até que não está tanto mais. Mas as pessoas se impactam, talvez por ser uma informação mais difundida, as pessoas se impactam em maior número, a gente não percebe muito isso. Mas a separação, no sentido de dizer, olha, eu não posso falar isso aqui nesse grupo, ela existe. A pessoa conta uma história, hoje mesmo a gente vai tentar contar a história, né? Se você vê a pessoa falando, não, eu não falo muito isso não, porque lá em casa o pessoal não acredita, então não gosto de falar. Então, o que a pessoa faz quando ela entra nesse estado? Ela entra num processo de imagem, ela se separa daquele grupo para esse assunto específico, ela recua o seu comportamento, o seu impulso de contar. Então, ela não conta, ela recua, ou seja, esse é o processo de imagem. O que ela faz em seguida? Ela vai continuar pesquisando, porque está impactada, é uma pessoa sob impacto da experiência UFO. Ela fica inquieta, ela quer saber mais. Então, ela procura pessoas que também teve a mesma experiência e que pode compartilhar com ela dessa experiência. E, ao fazer isso, o que acontece? Ela está se agregando a um outro grupo, a um grupo no qual ela tem a liberdade de falar. Ela pode falar a respeito desse assunto. Daí a importância dos grupos de compartilhamento, daí a importância dos grupos ufológicos. São verdadeiros laboratórios em que as pessoas encontram guarida, lugar para se expressar. É quando ela está atuando com base em um novo modelo, né? Ela está vivendo no movimento ufológico, ela está construindo, de alguma forma, a ufologia. Quando ela passa a fazer parte, passa a questionar. E isso acontece de uma forma, no plano individual, em que nós vamos começar como um fófilo, um amigo, uma pessoa simpática, curiosa ao assunto, né? E vamos seguir nosso caminho até chegar em 2 aspectos muito significativos que marcam a ufologia como um todo, inclusive como categorias sociais diferentes, gerando um lado muito crítico, e muito crítico no sentido de muito cético, e um outro muito fanático, né? É o que a gente chama de ufolatria, ou ufofobia, ou discofobia. Ou seja, o indivíduo ele tem uma simpatia pelo assunto, um gosto, mas ao ir pesquisando, ir estudando, ele vai perceber coisas que faz medo e coisas que faz uma admiração fantástica, assim, que deixa a pessoa num estado quase alucinado de tanta desejo que tem de... Isso pode parecer patológico, mas acontece das pessoas terem isso muito forte e realmente serem criticadas por fanatismo, e acontece, como aconteceu, por exemplo, naquela seita americana em que 30 e tantas pessoas foram encontradas mortas porque tomaram lá um remedinho para pegar uma carona na cauda do cometa, né? Um disco que vinha na cauda do cometa. E aquilo ali gerou um noticiário mundo afora, que é o que a gente poderia chamar de ufolatria. Dentro do grupo evangélico, por exemplo, algumas tendências evangélicas
O UFO, o disco voador, ET, isso tudo é tratado como demônio, como coisa demoníaca. Então, faz as pessoas terem medo. Epa. E segue-se até que se estabilize isso na condição do ufólogo. Uma pessoa que entende que essa parte do medo e da adoração faz parte de um processo, de estágios em que as pessoas podem estar num momento ou no outro da vida dela, pós-experiência impactante. Em algum momento da vida, seja no comecinho, seja mais no fim. Tem gente que conta a sua experiência com 60 anos de idade. Pergunto para ela, por que você não falou isso antes? Não, porque naquele tempo eu tinha família para tratar. Eu tinha família para cuidar. Ou seja, é o medo de entrar nesses assuntos e a vida se desestruturar. Alguém aí pode já ter visto também, se lembre, de casos de casais que se separaram por conta disso, por conta de um excesso de dedicação ao assunto, porque a pessoa fica de tal forma apaixonada pelo tema que entra de cabeça ali. Outros já não quer mais falar. Tive um caso recentemente de uma pessoa no interior de Goiás em que eram cinco garotos, eles tiveram experiência com de 8 a 12 anos de idade, o grupo. Eu perguntei, cadê seus amigos, os outros amigos seus? Ele já está com mais de 20 anos e agora está fazendo esse relato. Ele diz, os meus amigos, eu não tenho mais contato com eles, apenas um está na minha cidade. E ele não quer saber desse assunto. Quer dizer, eles viram juntos um fenômeno na rua, um OVNI, bem explicitamente, mas um tem curiosidade e segue a sua busca, e o outro já não quer saber do assunto. Então, de onde é que vêm essas diferenças, né, de interpretação para com o fenômeno? Essa diferença de comportamento, ela vem das instituições reguladoras. As instituições reguladoras, relacionais e reguladoras, são tratadas por Talcott Parsons, um sociólogo estrutural funcionalista americano, que mostra como essas instituições regulam a nossa vida. E aqui elas fazem parte no sentido de aquilo que a gente estava tratando anteriormente. Qual é a nossa disciplina formadora? Não, além da nossa disciplina formadora, a pessoa não tem formação acadêmica, mas ela tem um passado dentro dessas religiões, tradições, né? E formam grupos, são as tendências dentro da ufologia, as tendências que a gente chama de ufologia mística, esotérica, né? Iniciática. A ufologia mística e iniciática vem da experiência UFO direta, do contatado. As demais vão também passar, né, ou trazer essas pessoas que vão formar. Além do contatado, você tem uma série de pessoas que fazem parte do grupo, e essas pessoas têm as suas vivências dentro de grupos reencarnacionistas, umbandistas, escolas de mistério, esoterismo, cultura oriental, igreja evangélica, católica, cada um com a sua formação e leituras específicas, que são que faz parte do seu conjunto de disciplina formadora. Né? Substitui, no caso, vamos dizer assim, né? Se nós temos ferramentas para disciplinar o nosso olhar numa formação acadêmica, o indivíduo que não tem essa formação acadêmica tem uma religião, uma tradição, né, que, de alguma forma, supre esse papel. Né? E, sem falar, ou falando, a ciência e o Estado já nos trouxe a frustração, vamos dizer assim, né, dos projetos de investigação americanos, o Sinal, GRUD, Blue Book, que da década de 40 à década de 60, né, era para dar respostas e não deu respostas. Fez camuflar o fenômeno. Né? Hoje a gente fica até com o pé atrás quando vê os Estados Unidos liberando informação. Mas formou a ufologia científica porque a sociedade civil se organiza demandando respostas e não deixou de demandar até hoje. Continua demandando as mesmas respostas que naquela época o Estado e a academia
não pôde suprir, não pôde fazer, não pôde dar conta. E temos, então, o movimento ufológico. Eu já passei, eu tinha trocado de ordem, só para a gente... Achei importante colocar lá na frente. E nós temos um caso que o doutor Júlio gosta de falar, que ele tem uma semelhança. Depois ele comenta a respeito com um tipo de fenômeno específico. Mas a Sílvia e o Dian, só para falar alguns casos, a Sílvia e o Dian, que são pessoas que estão aqui provavelmente a 100 metros de mim nesse momento, tiveram uma experiência. Eu também estou perto desse lugar aí, pessoal, interessante. Estou perto desse lugar aí, estou a 300 metros dele. E no dia 29 de maio, às 18h30, durante 1 minuto, a Sílvia pôde ver essa cúpula dourada surgir. Ela tem aproximadamente uns 15 metros, nós já tivemos do outro lado lá 4 vezes nessa mata. Essa mata é uma área da Valorec, uma empresa francesa multinacional que planta eucalipto aqui na região, e tem carvoaria aqui que, inclusive, causa muito dano aqui às pessoas que têm problema respiratório por conta da emissão tóxica dela. Mas essa mata é uma mata extremamente preservada, porque é a contrapartida da plantação de eucalipto, né? É uma área que não pode ser mexida. E aí foram vistos já por 2 vezes, esse fenômeno luminoso foi agora de maio de 2022, né, em que a Sílvia e o Jean são essas pessoas que estão aí, não sei se vocês conseguem ver aqui, 2 pessoas em cima de uma balsinha, eles estão pescando, e, de repente, né, às 18h30, a Sílvia vê a luz, ela volta para trás, que a entrada fica nesse sentido aqui, descida, tem uma rua que desce aqui, e ela... Vocês estão vendo o ponteiro do mouse? Sim. Ok. Então, a Sílvia volta para trás para ver se era algum carro que estava projetando essa luz. Ela percebe que não. Então, ela pensa que era a Lua está do lado de cá. Ela olha para ver se tem a Lua. Não tem Lua, não era noite de Lua. Aí ela volta para olhar a coisa novamente e vê ela se afastando no meio da mata. Assim, entrando. Ela não subiu, ela entrou, subiu aqui dentro. Nós fomos lá para ver o que tinha ali, se tinha marca, não encontramos marca. Encontramos várias outras coisas, menos marca. Encontramos capivara morta, resultado de uma caça recente. Isso está publicado sob o título OVNI em forma de cúpula, lá no ufológico.com.br, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, que vocês vão ver mais detalhes. Esse foi um outro caso, visto também nessa mata, 9h30 da noite, né, durante entre 20 e 30 minutos, 9 horas da noite, na verdade, no dia 19 de fevereiro de 2021. São 2 pescadores, o Rogério e o Alejandro. O Alejandro, ele não mora aqui, é sobrinho do Rogério, e eles participaram dessa noite. Era uma noite assim, meio chuvosa, não era tempo chuvoso, que era carnaval. Então, era uma noite que estava aquela chuvinha de molhar bobo, aquele fubazinho, e eles estavam pescando assim mesmo. De repente, o Alejandro vê subir aquela coisa do meio da mata e pergunta para o tio: o que é isso? Ele falou: sei não, saiu dali. Rapidamente pegaram os remos e saíram, estavam com o barco a remo. E atravessaram de volta para a aldeia, que é a comunidade desse lado de cá da represa. E esse objeto subiu um pouquinho acima da mata, ele subiu e seguiu na esquerda, seguindo a esquerda aí do teu monitor, na direção da cidade de Abaeté. Nós estamos no município de Abaeté. E aí, até desaparecer. E eles vieram embora. Essa é a história deles, né?
Depois a gente vai a campo para pesquisar o que é os detalhes, né? Tamanho, por que chegamos a esse tamanho? Ele fala, olha, era do tamanho, era maior do que a minha casa, então dava mais ou menos, eu calculei lá, falei, o dobro da minha casa, teve essa coisa. Sei que no cálculo que nós fizemos lá, ao pegar o depoimento, chegamos à conclusão de que esse objeto tinha em torno de 35 metros. Aquele primeiro 15 metros, esse aqui é 35 metros. A gente vai trabalhando essas grandezas. Essa matinha agora, ela está no nosso radar, vamos dizer assim, vamos tentar mapear para ver se tem mais coisas nessa mata aí. É uma área de preservação, talvez por isso, não sei. A gente vai fazendo esses questionamentos próprios da pesquisa e acompanhamento, né? Aqui também um outro, e eu já começo a me preocupar aqui com o tempo, parece que já são 15 horas. Já passei do meu tempo, né, doutor? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas já passou. Só para ir indo para a conclusão. Essa foto foi feita durante o dia como ilustração, obviamente, e é uma ilustração, seria uma marca que eu fiz para simbolizar o depoimento do Anderson, que na década de 90, isso aqui já é uma coisa mais antiga, eu cheguei recente nessa região e não tínhamos noção de que tinha tanto caso. E fomos coletar esses relatos. O doutor Júlio, inclusive, falou que íamos falar de casos da região norte, na verdade é Central Mineira, aqui a região de Represa de Três Marias. Nós temos um caso do Goiás, que é Vila Propício, que foge um pouco da região, e também atuamos no nosso grupo, o grupo ufológico.com.br, né? O Ufológico é também um grupo de WhatsApp, é um grupo físico, um grupo de pessoas, com 60 e poucas pessoas, e essas pessoas, de vez em quando, elas vão a lugares mais distantes, mas a região de pesquisa é a região do entorno do Distrito Federal. Então, a Alexânia é uma das regiões que a gente também frequenta. E Vila Propício foi quase um ponto fora da curva, mas assim, porque ele é um pouco mais distante, né? Mas Minas Gerais também, né? Especialmente essa região central mineira. Essa aqui é a primeira parte de essa já foi publicada, a segunda parte não foi publicada ainda. O Anderson, hoje, ele trabalha com Correios, ele faz a relação da cidade de Abaeté com comunidades mais distantes na entrega de postagens dos Correios. E, nessa época, ele trabalhava com o pai dele, capinando roça, numa fazenda próxima, a 9 quilômetros da casa dele, 8, 9 quilômetros da casa dele. E ele estava nessa estrada já alguns quilômetros já, mas ainda estava, eu acho que ele, na verdade, isso deve dar mais de 9, deve dar entre 10 e 12, a fazenda em que ele estava trabalhando. E aqui já tinha entre 8 e 9, já faltava entre 8 e 9 para chegar na casa dele, que é a Vereda, uma região próxima daqui. E ele estava com uma bicicleta, também está publicado no site, vocês podem ver mais detalhes, mas a bicicleta dele tinha um dínamo que faz acender o farol na medida em que a fricção ocorre, a fricção do dínamo no pneu. Vocês devem ter já visto esse tipo de equipamento, de dispositivo. Para acender o farol, ele tem que girar encostado na roda. Na medida que a roda vai girando esse dínamo e vai fazendo o farol. Então, o que estava acontecendo? Quando ele está nessa altura da aldeia, a aldeia de um lado, fazenda Pasto dos Cavalos do outro, essa estrada, à noite, 9h30 da noite, essa luz entra no meio da estrada, a mais ou menos entre 3 metros de altura, e vai oscilando na frente dele, seguindo, né? E ele vai seguindo atrás, seguindo a luz vai num ritmo razoável, não muito rápido que ele, e ele vai acompanhando essa luz, né, por mais de 1 quilômetro.
ele caminhou até o final da estrada, quando ele tinha um cruzamento e ele teve que parar por conta de algum outro carro e tal. Ele para no cruzamento e a luz também para, sobe por cima das árvores e entra à direita, na direção da represa de Três Marias. E essa é a história desse relato, né? Esse é o relato desse momento. No segundo momento, ele tem uma outra relato que não foi publicado, que está na fazenda, ele estava na fazenda Passos dos Cavalos, a sede dessa fazenda desse lado aqui, que é a fazenda Passos dos Cavalos. Do lado de cá é a aldeia, São Sebastião da Aldeia. Ele estava na sede da fazenda, vou contar rapidamente para vocês, para a gente encerrar. Oi? Alô? Alguém falou? Não, está tudo bem. Pode terminar, Luísa, pode terminar. Tá. Então, o tio dele veio buscar uma criança que estava acidentada na fazenda, tinha batido com a cabeça em algum lugar e sangrou muito, estava perdendo muito sangue, ele veio com uma picape para buscar o menino. E o Anderson, ficou esperando na cabine da picape. E ele vê descer de uma área de encosta uma luz que vem contornando os obstáculos até chegar no curral. E, ao chegar no curral, ela sobe pela cerca, sobe até a altura da cerca e desce pelo outro lado. E fica ali dentro do curral, essa luz. Enquanto isso, o tio dele vem com a criança, já correndo, com a criança nos braços, entra na cabine, e ele tentando falar com ele sobre a luz, e eu disse, não, meu filho, deixa essa luz para lá, vamos correr com o menino. E corre e sai dali rapidamente, não viu a luz mais, não sabe o que foi que aconteceu. Mas são esses dois relatos que ele trouxe para a gente. O caso eu vou fechar, depois peço a vocês que entrem lá no site e dão uma olhada nesse caso, que é bastante extenso, tem um relatório grande, que é o caso de Vila Propício, Fazenda Descanso, onde houve vários relatos, né, dessa família maravilhosa, família que nos recebeu muito bem por lá, seu Cleovan, Dona Rosa, Pedro Salomão, Renato e Sana, são pessoas que nos deram depois, toda a família foi testemunho de coisas interessantes por lá. Dois casos desse caso, dois relatos foram muito interessantes, que foi da Maria Rosa, no dia 20 de janeiro de 2019, quando ela registra esse objeto, essa luz, no alto da serra. Ficou bastante impactada pelo assunto, pelo fenômeno que ocorreu ali. Nós estivemos no local também 2 vezes, e esse aqui foi o registro fotográfico, e também tem um filmezinho, lá no site também tem um link para o filme, só que o Cleovan fez isso de cima do trator, então o trator trepidava muito e teve, então, dificuldade de fazer a análise depois, mas a Adriana Castro fez a análise da foto para a gente. Aqui o Renato mostra a experiência dele também, foram 3 flashes, um flash grande, que como se estivesse se aproximando da Terra, começa um ponto do tamanho de uma estrela e fica quase o tamanho de uma lua cheia, volta, depois aparece em outro lugar, no ponto B, depois some de novo, e aparece no ponto C também e desaparece em seguida, não vê mais. Mas são essas 3 aparições testemunhadas por Renato e pela esposa Sana, numa determinada noite na Fazenda Descanso, 2007. A análise da Adriana, vou apresentar o resultado daqui a pouquinho, só para lembrar, os pontos de observação do Cleovan, isso aqui é a Fazenda Descanso, aqui está o Cleovan, ele estava no trator, e aqui de manhã a Rosa fazendo sua caminhada. Ela sai aqui e caminha por aqui assim. Quando ela estava aqui, ela vê o objeto aqui no alto da serra. E Cleovan também vê nesse sentido. Por isso que as fotos elas são mostradas aqui, de um lado, ele vê, atrás tem um pedaço de montanha, né? Ou seja,
Essa montanha aqui, na verdade, são três. Ó. Aqui, isso aqui é uma parte de uma outra, que entre esta e esta, existe um córrego aqui, uma declividade e uma aclividade. Tá? Então, por isso, dependendo do ângulo, você tem essa parte aqui atrás. Mas dependendo do ângulo também você não tem, que aqui no caso, ó, do lado da rosa, não tem. Essa parte aqui, ó, e o Cleovan vê assim. Ela está vendo assim. Parece muito aberto os ângulos ali, mas aqui o ângulo parece muito fechado, né? Parece dar a impressão que não dá para mais dar. Né? Estando no local, nós podemos observar. E é isso mesmo. E o ponto é o mesmo. Esse local aqui, que tem essa casinha de máquina e uma antena que faz o serviço de distribuição de sinal de GPS. A Adriana conclui dizendo que apresenta um formato sólido, aparentando ter uma estrutura interna em meia-lua, luz própria interna, estava flutuando no ar, em movimentos possivelmente sobre seu próprio eixo, e tinha um tamanho relativo de 3 a 5 metros. Não conheço nada que pudesse fazer o mesmo. Um OVNI, na minha opinião. E é isso, pessoal. Juntei aqui 3 coisas, 3 etapas, né? Numa apresentação que talvez, não sei qual a avaliação que vocês podem fazer a respeito. Parabéns, Wilson. Parabéns pela tua apresentação, tá? Quem quiser, pessoal, quem quiser fazer levantar a mano para fazer alguma pergunta ou comentário, só apertar aí na teclinha da mausinho, tá bem? Entretanto, Wilson, eu tinha 2 considerações. Eu já vou colocar a primeira. A primeira parte, você colocou a sua apresentação em 3 partes, né? Mas a primeira parte me parece que está relacionado a un trabalho, né? A un artigo que você escreveu e que eu tive a oportunidade de revisar, né? Isto foi a inicios quando você entrou na academia. Eu acredito que já deve ter um par de anos, né? Na época, eu revisei e achei un trabajo interesante y más con perfil académico, ¿no? Y você me comentó que una revista ufológica conocida, ¿no? Tenía hasta, digamos, prometido ser publicar. Yo hasta recomendé de que sendo hizo esa situación do artigo, sería un plano A ser publicado en esa revista, ¿no? Y si no fuera así, porque a veces una revista puede aceitar y al final no publicar, de repente considerar, ¿no? Modificar un poquillo y pensar en otra revista, ¿no? Nem necesariamente ufológica, ¿no? Então, ao ver agora, rever novamente 2 anos depois, né? E da maneira como apresenta, você fica melhor entendível, entendeu? E na verdade, eu acho que um material, né, esse artigo que você fez, é um material que deveria, né, não ficar por aí. O sea, ele, acho que foi tu TCC, né? E poderia ir mais para frente. O que eu quero dizer é, você tem o corpo, né, de um artigo cuyo problema talvez não seja o artigo mesmo, né? Ou seja, qual o problema desse artigo levar a que todo artigo nace, su objetivo es ser publicado, ser lido, ¿no? O problema no tanto é o artigo, o problema é a revista, né? Qual a revista que vai olhar, avaliar, eventualmente fazer alguma opinião, alguma sugestão para ser publicada? Esse eu acho que é o problema, não tanto o artigo, porque é um artigo que tem uma visão acadêmica, uma linguagem técnica, entendeu? E muitas revistas, as revistas que estão no Brasil, né, as conhecidas, né, eles sempre, obviamente, eles estão procurando o Ibope, né, e para ver o Ibope tem que ter um assunto que tenha um componente de, digamos assim, de sensacionalismo, digamos, só para entender, né. Então, o que eu queria, Wilson, é te dizer, né, que me parece que você pode resgatar teu artigo, né, em esses 2 anos saíram muitas coisas que poderiam ser, digamos, colocadas, né, incluindo os últimos, como uma maneira introdutória do artigo, a questão, né, dos Estados Unidos, do reconhecimento do Pentágono e Congresso, né, como para fazer uma introdução, né, e até eu vou sugerir, se quiser anotar em um parágrafo dentro do assunto, né,
essa questão que você trata, né, a sociedade, o interesse na ufologia, né, de uma maneira empírica, né, porque obviamente não temos dados, existen enquetes dos americanos de pessoas adultas que respondem à pergunta: você acredita em OVNIs, né? Sí o no. Entonces existe ese tipo de enquetes feitos en población americana. No me lembro los valores, mas é significativo o número de pessoas que sí acreditan na vida extraterrestre, né? Mas independente disso, o que eu quero dizer, na minha experiência de mais de 40 anos, né, eu poderia dar uma espécie de chute, aproximação, né, e uma classificação das pessoas com respeito à ufologia, né? Y yo podría clasificar en tres categorías a sociedad, dividir a sociedad en tres categorías frente a cuestión de ufología, ¿no? Y aquí yo acho que a innovación original. Las tres categorías serían en orden, digamos, en orden crescente de dominio de la realidad ufológica. En tres categorías. La primera sería na sociedade, a população, né, os indivíduos que não sabem de ufologia, que o que sabem de ufologia talvez seja os filmes de ficção ou alguns documentários comerciais, que são pessoas, né, que nunca leram um livro, né, que nunca assistiram uma palestra, né, que nunca discutiram, né, com alguém que saiba. Então são pessoas, né, diria a maior parte da população, pessoas comuns e correntes, né? E se me perguntaram um aproximado na sociedade quantas pessoas seriam assim, eu diria 99%. 99% da sociedade, né? São pessoas, né, que seus interesses no trabalho, na vida, etc., né? A ufologia, né, não faz parte de seu interesse. Eu diria assim, esta primeira categoria, a maior, mais numerosa de 99%. Né? Depois viria outra categoria, dessas três categorias, né? Que seria a categoria, digamos assim, das pessoas que se interessam por ufologia. Tipo, curioso, né? Que essas pessoas, quem seriam estas pessoas, né? Estas pessoas seriam aquelas pessoas que gostam de ufologia, que leem livros, que assistem a eventos, que conversam, ¿no? Que ven esos filmes, ¿no? Direccionados, ¿no? Que enchem auditorios, ¿no? Entonces, esta segunda categoría, ¿no? Yo consideraría como si fuese una segunda categoría, digamos, 1%, ¿no? 1% de todas, do que restan, né? Do que restan, do 99%, serían pessoas interessadas, né? Só para entender, em uma população do Brasil, né? Se nós temos 200 milhões de pessoas, né? Por dizer assim, 99% não tem muito interesse, né? O sea, não conhecem, não sabem de ufologia, a exceção dos filmes. Mas 1%, né? 1% deles, 1% entraria na categoria de pessoas que interessam na ufologia, né? E a terceira categoria, que aí vem, né, essa questão, que eu acho que poderia ser original, né, dividir em três categorias, já seriam os chamados ufólogos, né? Os ufólogos, que seriam pessoas que já passaram por essa fase de ser pessoas que gustam e que se dedicam, né, à ufologia em grande parte do seu tempo, né? Tem muitos anos já nesse campo, né? Já fazem contribuições de participações públicas, às vezes escrevem artigos ou às vezes pertencem paper, né? São pessoas que aparecem já como protagonistas em entrevistas em jornais, meios de comunicação médios ou grandes, né? Então, que acho que deste de aqui seria o 0,1%, né? 0,1% da outra população, né? Então, se nós temos 200 milhões no Brasil, 1% seria 2 milhões, só para entender, 2 milhões de pessoas no Brasil que são curiosos na ufologia, né? E desses, o 0,1%, né? Seriam, de 2 milhões, seriam
2.000, né? 2.000 indivíduos no Brasil que poderiam ser considerados ufólogos, né? Eu vou só para ilustrar, né? ¿Quién que podría ser considerado ufólogo? Dentro de aquí de la sala pueden ser varios. Por ejemplo, o Celso é um ufólogo que se dedica muitos anos à ufologia, né? Ele já apresentou publicamente trabalhos, né? Ele faz parte, né? Dentro dos colaboradores do Final Contact Project, então, só para entender isso, né? Então, Wilson, o que eu te sugeriria de repente um parágrafo, né? Citar este tipo de categorização, né? Só para, pelo menos, de repente, se você considerar interessante, né? De classificação. Agora, aí surge a pergunta, né? Doutor, e quem é a pessoa que vai definir se um é curioso ou é público geral? Ou dizer, doutor, quem que vai decidir, você, a partir de acá, você já não é curioso, já é um ufólogo verdadeiro, né? Aí, isso é outra história, né? Isso é outra questão, né? Por isso que eu penso que a observação é observação participante o tempo todo, e não tem uma forma de você colocar, a não ser que faça uma pesquisa muito detalhada, com muito trabalho mesmo, porque para você buscar hoje, onde, fazer um recorte, né? Fazer um recorte no hoje, né? Quem são os iniciantes, quem está mais, qual o estágio de cada um nesse processo, né? Mas o fato é que, né, num conjunto grande de pessoas, se a gente perguntar às pessoas, os ufólogos, como foi sua experiência, a gente vai ver que sempre teve um momento impactante, um momento de marco. E sempre tem aquela história de você ser rejeitado, aquela história do rito de passagem, ela me veio a calhar por conta disso, dessa situação de margem que a pessoa fica pós a experiência, e depois uma tentativa de encontrar seus pares. E aí retoma o quê? Retoma alimentando como um processo, um feedback constante, um feedback de todos aqueles que têm experiência, né, alimentando o movimento ufológico, alimentando a ufologia. Legal, sí. Una coisinha más que dentro de esta categorización que debería ser colocado, ¿no? É o seguinte, né? Dentro desta população geral, digamos assim, de 200 milhões, podem me perguntar, mas, doutor Júlio, peraí, em que categoria fica, né, os indivíduos que afirmam, né, ter visto um OVNI ou ter um OVNI descido e apareceu um ET, ou até a pessoa ter tido um contato físico ou mental? Em que categoria vão a ficar esses tipos de testemunhas, né? Aí é importante seguir dentro deste conceito que estou sugerindo, que os indivíduos que afirman ter tido algum tipo de experiência, que seriam, estas pessoas seriam testemunhas, eventualmente abducidos, eventualmente contratados, eles, na verdade, isso seria outro tipo de categorização que não tem a ver com essas três primeiras categorias. Até por quê? Porque este tipo de testemunhas do fenômeno, do suposto fenômeno, na verdade, podem se distribuir tanto no primeiro, no segundo, no terceiro grupo. Ou seja, população geral que nunca soube de ufologia, nunca leu, e, sin embargo, participa de um avistamento grupal, né? Ou tem uma experiência de ver um OVNI, um contato avançado, que a pessoa que nunca sabia de ufologia, e ele se torna um objeto de estudo. Então, tanto, ou seja, a presença de pessoas que experimentaram algum tipo de forma de contacto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, poderiam estar distribuídos tanto na população geral, nos curiosos, né, nas pessoas que gostam de ufologia, e também nos ufólogos já consagrados, né? Como a gente, né, pode saber, né, de que ufólogos podem ter experiência, alguma forma de contacto, né? Então, esse seria o conceito, né, em um parágrafo, mais ou menos, que poderia sugerir, acrescentar, né, dentro desse artigo. E eu vejo, na verdade, que esse artigo deveria, na verdade, seria questão de ver que revista, talvez uma revista de sociologia, né, já mais acadêmica, né? É um projeto. Entendeu? É um Então, projeto. uma revista mais, eu diria, né? Ou também tem uma terceira revista ufológica, que é a revista Cosmogni, né? Cosmogni, cujo editor é Floritasca, o doutor Floritasca, né? Que tem um bom relacionamento conosco também, né? Seria um
uma opção, Wilson, para ter destino a esse trabalho com alguns acréscimos, com algumas atualizações, né? Eu penso mais na frente, e é uma espécie de sonho, né? Um plano, sonho que no futuro a Laço, né, possa se associar ou possa ter, por recursos próprios, né, criar alguma revista, né, de índole do corte como é da Laço, né, um corte acadêmico, né, de corte acadêmico, né, embora seja virtual, né, para uma questão de facilidade, onde possa recolher, né, trabalhos com esse perfil técnico dentro da ufologia, né? Vamos em frente. Legal, legal. Assim que eu não revi o texto, tá como o senhor viu, não revi ainda. Pensei, já li o site lá que o senhor me indicou também, mas às vezes eu fico um pouco desmotivado em relação a essa questão de publicar, porque é muita dificuldade. Bem, O pessoal é muito cheio de burocracia, né? sim. Às vezes a gente não arranja tempo também para fazer. Mas eu estou pensando na ideia assim, vou ver se eu consigo fazer. Sim, sim, eu entendo. Já Eu tempo entendo, para eu, dedicar. eu entendo perfeitamente tudo isso, né? Às vezes uno vê como algo muito trabalhoso, entendeu? Como um desafio que envolve esforço e tempo, né? E uno quer apostar a ganhador, entendeu? Não, sempre quer apostar a ganhador. Você não quer apostar, né, a que vai perder ou provavelmente vai. Mas assim, na verdade, em pesquisa, né, o processo de pesquisa de sua fase inicial até a fase final de uma publicação da nave, é mesmo uma empresa, como qualquer empresa que você aposta, né, seus recursos, seu tempo, né, e não todas, aliás, a maioria das empresas são os poucos que sobrevivem e têm sucesso, entendeu? Na pesquisa é mais ou menos assim, de proyectos académicos, ¿no? Que comen de 10 proyectos, uno que puede ser, y eso que todo siendo optimista, ¿entendeu? Mas quando você consegue isso, e depois vê seu produto, né, retrospectivamente, diz, nossa, né? É uma experiência, né, única, entendeu? Ah? Então, eu desejo boa sorte, sucesso, né? Tá bem?